Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre a Oi. Sim, foi pedido por vocês aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Eu tenho uma lista muito intensa, mas que eu vou cumpri-la de pedidos de vocês. Então tem a Unicasa, tem a Portobello, tem também novamente eu acho que a Santos Brasil, vocês estão pedindo. Então não se preocupem, eu aos poucos vou sanando aí os pedidos de vocês. Mas vamos lá, conversar um pouco sobre a Oi. Esse vídeo aqui é 100% especulação, já que a Oi é uma ação que tem dado dor de cabeça para muita gente. Tá? Mas antes de comentar os gráficos, que acredite se quiser, continuam os mesmos dos últimos vídeos que eu postei aqui, vamos comentar sobre a composição acionária, para entender um pouco das oscilações ordinária e PN. Então, o Gold Entry Asset Management tem 15% da ordinária, 0,34% da preferencial. Your Global Finance Fund tem 9,8% da ordinária, nenhuma da preferencial. Tá? Ponto para ordinária aqui de novo. Brookfield Asset Management, ordinária de novo. Bratel, ordinária de novo. Solos Alternative Asset Management tem as duas. Um pouquinho da ordinária, 3,47%, 8,97% na preferencial. Ou seja, se a gente for somar aqui o float ou os envolvidos, tem mais na ordinária ganha em relação ao preferencial. Tá certo? Tem mais pessoas, vamos dizer assim, profissionais da área de finanças, de investimentos, tá? Na ordinária. Tá? Isso que eu queria destacar para vocês, para que quando a gente vá para o gráfico, por exemplo, olhe o gráfico da preferencial, um negócio xoxo, um pouco assim, totalmente diferente, por exemplo, na minha opinião, da ordinária. E por que eu falo isso? A movimentação do gráfico, a precificação é um pouco parecida, mas o volume é diferente. Tá certo? Então vejam aqui um volume, até visualmente, para vocês aqui na base do vídeo, um volume pode ser interessante para alguns, certo? Quando a gente vai para a ordinária, a gente vê um aumento de volume violento aqui nesse fundo. Tá? A partir de setembro, agosto de 2019, começa aqui uma média de volume intensa, certo? Já na preferencial, se a gente plotar a preferencial aqui, a gente não vê essa média de volume se mantendo. Houve ali um pum de volume no fundo e depois a média voltou a ser pífia do jeito que era antes. Tá? Então me parece que se tiver pancada, a primeira que vai responder será a ordinária. E aí eu tentando buscar alguma desculpa para vocês, é que a ordinária tem mais posição de pessoas de gringos ainda. Então York Global, Gold Entry, Brookfield, Bratel, somente a Solos Alternative Asset Management tem preferencial também. Então a Gold Entry tem 0,34 contra 15% da ordinária. Então isso eu queria trazer só um detalhe de mercado, tá? Se porventura a ordinária valorizar-se ou desvalorizar-se, ou melhor dizendo, se tiver movimentos contrários da ordinária em relação à preferencial ou vice-versa, um dos grandes motivos é free float, tá? É o float dela, tá certo? Float barra tag along, vamos dizer assim, beleza? Então é sim interessante dar uma olhadinha nesse tipo de disposição de capital, dessa estrutura acionária, porque talvez você consiga decifrar fora dos gráficos também algumas informações de volatilidade. Por que a Klabin 3 está caindo e a Klabin 4 está subindo? Ou vice-versa? Porque na bolsa tem vários exemplos desse. TIET, a STT e por aí vai. Você tem que olhar primeiro a composição acionária, ver o float de um contra o float do outro, a tag along de um contra o tag along do outro, e aí você vai conseguir decifrar melhor. Se um player, por exemplo, se movimentar, se a Gold Entry se movimentar, ela não vai mexer em nada a preferencial, mas vai mexer muito a ordinária. E ela tem 15% da ordinária. Então é um big player ali na ordinária. A York, mesma coisa, se ela se desfazer, se ela comprar mais, vai movimentar a ordinária e nada vai fazer na preferencial. Tá? Só um exemplo
para vocês aqui básico. Básico não, né? Para alguns pode ser complicado, mas se não for, se você conseguir assimilar, basicamente que existem duas ações, ordinária e preferencial. Alguns queridos estão somente na ordinária, outras queridas estão somente na preferencial. Quem tem mais peso, blá 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 blá. Tá? Vamos lá, análise gráfica agora, começando pela 3, que é a mais queridinha aí dos gringos, que eu tenho para trazer para vocês a 3. Tá? Tentar ser inovador em relação ao vídeo anterior. A grande fluxo vendedor pessimista, tá? Ele tem essa variação aqui. Tive que interromper aqui o vídeo para vocês porque o pessoal da FK Partners me ligou. Mas eu creio que eu estava na parte do fluxo de venda da Oi, certo? E o grande fluxo de venda é esse aqui, certo? Essa pernada de queda foi muito decisiva, tá? Depois ficou naquele lenga-lenga aqui, nesse momento, sem volume. Tá? Sem alarde, só terrorismo não, sacanagem, não terrorismo, mas pessimismo, tá? E aí sim, quando ela completa essa pernada, tá? E tem aqui volume, então algo diferente aconteceu aqui e não aqui, tá? Vamos confirmar visualmente para vocês no volume financeiro. Então vejam o volume que teve aqui, certo? Compras, um volume até que melhor do que esse fundo aqui, depois o pessoal aqui começou a ter um pouco mais de esperança, e aqui entra a venda, volume alto de venda. Tá? Voltando, esse volume é ligeiramente maior do que esse volume. Tá? Aconteceu isso na Cielo também, se vocês pegarem o gráfico da Cielo, ali na região de 6,30, vocês vão ver um spike de volume alto, tá? Acompanhado de novos spikes. A diferença é que a Cielo deu trade, né? Um pouco melhor do que a Oi, que as notícias não ajudaram, e também a empresa é um setor complicado, não tem ali um crédito com os investidores. Mas vamos lá fazer esse ABCD clássico aqui do canal. AB igual a CD, 0,82 centavos. Deixa eu tirar o volume para limpar um pouco a tela para vocês. Aqui. Aí. 0,82 centavos. Ali marcou fundo. Tá certo? E eu não acredito que ela vá cair 82 centavos de novo, mas se vier, né, vamos colocar lá para baixo, ficaria menos, seria uma ação negativa. Então me parece que é fim de ciclo, pelo menos dessa história da Oi. Tá? Nesse momento, o que a gente tem que olhar? Quem compra? Quem comprou aqui? Quem comprou aqui? Tá? Foram os 3 fluxos mais interessantes para mim. Então, tanto esse total aqui, ó, sendo não caprichoso e simplesmente pegando ele total, 1,43. E também esse cara aqui, ó, AB igual a CD, quase tocou no 2,40 aqui. Então, ele vem para esse momento. Tá? E também o último aqui, ó, AB igual a CD. Esse sim, pumba, marcou para mim, topo. Então, eu consegui decifrar, nesse momento aqui, qual é o fluxo mais real, tá? Que está na boleta, que está de olho, que está comprando. Aí a gente pode voltar lá naquela historinha, que é o IBR3, volta na historinha, se é Gold Entry, se é Your Global, se é Brookfield, se é Bratel. Ou seja, a gente tem 3 caras aqui para seguir contra somente um na preferencial. Bom, de história, o interessante é que já atingiu o alvo aqui, retraiu, e se esse cara voltar, tá certo? Ele está sendo plotado a partir desse fundo aqui. Simples assim. Bom. Então, 1,41, 1,45. Região para price action, quem gosta de price action aí, suporte, rompeu esse suporte aqui. Ele virou resistência, rompeu, ele virou suporte, rompeu, suporte de novo, aqui, resistência, suporte. Então, agora ele vai ser resistência. No momento futuro, somente se a ação subir. Tá? Então, se você falar para mim, olha, aonde é a parte positiva da Oi? 1,40. Naquela região, até 1,49 aqui. Ó, que é ponto meu do mestre de dividendos. 1,71, depois 1,95. Bom, agora trazendo para o momento, dando um zoom, o que eu tenho aqui? Uma região, não posso falar a palavra aqui, mas uma região chata, tísica, de lateralização, onde o principal suporte, ou melhor, o único suporte que eu tenho é 89 centavos. Tá? Tudo aqui, para mim, vai ser, na minha opinião, ou ao pó, ao zero, ou violinada.
Tá? O suporte real 89 centavos e para destravar o valor de 89 para 1,11, que é a primeira resistência que eu tenho, está o 95, que é o divisor de águas. Então 95 de cima para baixo, ele é suporte, rompeu, de baixo para cima ele é resistência, resistência, resistência. Se conseguir porventura fechar um mês, o dia, a semana acima e testar de cima para baixo, vou lá, temos a oportunidade dos 95 até 1,11. Uau! Belo trade, né? Brincadeiras à parte, o fluxo comprador do volumão é esse aqui, ó. Tum. E esse aqui também é o mesmo. Bom, tá cerca de 19 centavos, 16 centavos, 16 a 19 centavos. Tá certo? Utilizando esses feras para domar aí a volatilidade, a gente chega no ups and downs, aí, na subida e descida da Oi. Então, sobe isso de novo, sobe isso de novo, e aqui, se subir isso de novo, R$1 exato ou 1,3. Tá certo? Então tá difícil para scalper, tá difícil para trader, tá difícil para todo mundo, mas eu queria trazer para vocês, no caso da Oi 3 aqui, mais detalhe do que a Oi 4, porque tem mais gente envolvida. E a realidade, na minha opinião, também. Se você esperar um bonecão verde assim, certo? Esse bonecão verde está aqui em 1,45, que foi esse aqui, que é o mesmo lá esse aqui, esses caras aqui. Tá? E se você for mais pessimistão, o menorzinho é esse aqui, ó. São esses dois. Ela não sobe entre os dois fluxos. Ou é um ou é outro. Isso desde agosto. É um bom tempo. Tem muita gente chateada com ela. Enfim, a Oi 4 eu vou simplificar. Tá certo? O único suporte que eu tenho nela é 1,21. Tudo abaixo do 1,21. Vai a zero, na minha opinião, não tem o que se dizer. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se ela for para 70 centavos, não me interesso. Aí ela sobe para 90, não me interesso. Para 1, opa, subiu em relação a 1,20, testou de cima para baixo, me interesso. É basicamente isso que eu quero dizer. Tá tudo abaixo aqui para mim, não é informativo para mim, é zero, vai liquidar, adeus, certo? E aí, no caso da Oi preferencial, 1,50, 1,55 é a divisor de águas, testando e rompendo esse cidadão, fechando acima, tocando de cima para baixo, libera valor, entre aspas, para o 1,72. Passou do 1,72, aí é fogos de artifício, certo? Que aí a gente está falando de inversão de tendência, a gente vem aqui para patamares, atualizo e tal, mas patamares aqui de 2,40, 2,30, 2,50, tá? Aí vira a ação de verdade, tá certo? Fora isso, se você gostou, deixa um like. Compartilhe esse canal, dando uma de youtuber profissa. E não deixe de visitar a descrição dos vídeos. Tem vários tutoriais gratuitos para vocês lá. Tchau, tchau. Se você ficou até o final, eu tagarelei bastante aqui, viajei na maionese e esqueci de uma coisita, tá? De um detalhe. Então, se você ficou até agora, deixa nos comentários. Fiquei, porque eu esqueci durante o vídeo. Na Oi 3 tem uma curiosidade, tá? Bom, existe um topo e um fundo, certo? Bem característico, seguido de um topo e de um fundo bem característico. Então, o que eu fiz? Eu projetei o mesmo tempo que demorou desse topo aqui a esse, ou seja, esse espaço temporal, tá? E projetei também o mesmo tempo desse fundo em relação a esse fundo e esse espaço temporal. Vamos fazer isso, então, com a utilização de uma ferramenta aqui do TradingView. Então, topo a topo, tá certo? Então eu cheguei aqui topo, depois marcou aqui muito próximo de mais um topo, faltou alguns dias, aqui também foi próximo de um topo. Então o próximo topo está programado para dia 1 de abril, dia da mentira eu acho, 1 de abril, né? E o fundo ao fundo está muito próximo também, programado ali para 13 de abril. Então me parece que abril pode ser um mês da união das luas para Oi, tá certo? Eu sei que é uma parte bem já bem astrológica aqui para vocês, mas como tem players posicionados e específicos, eu me interesso muitas das vezes em estar colocando aqui espaço temporal, tá? Então me parece que entre 1 e 13 de abril
podemos aguardar em um evento específico. Fica aqui, né, esse vídeo, quem sabe lá em abril a gente não volta e vê se aconteceu alguma coisa ou se balela. Tá certo? Tchau, tchau.